Então, a pergunta que eu recebo pra caramba aqui nesse canal é se fazer medicina ainda vale a pena. E hoje eu quero trazer uma visão realista do que eu acho, falando logo depois de me formar, me formei agora no meio do ano, e eu sou médico formado aqui pela Universidade Federal do Piauí. Então, eu vou trazer a minha visão realista sobre a profissão, falando dos benefícios e o lado ruim também, porque muitas vezes aqui na internet a gente tem que falar também dos lados ruins das coisas. E o contexto atual da profissão é que, de fato, a medicina tem mudado, está mudando. Tem muitos médicos no mercado, mas também muitas oportunidades ainda. E muitas vezes quem vai entrar nesse curso agora precisa entender essa nova realidade e se adaptar. Não necessariamente deixar de fazer por causa disso, ter medo por causa disso, mas tem muitas demandas novas surgindo, inclusive telemedicina, mudanças também no paradigma de planos de saúde, que hoje tem sido mais difícil depender de planos de saúde, por exemplo. A maioria dos planos de saúde tem fechado. E a concorrência está maior nas provas de residência, em algumas especialidades. Mas o Brasil ainda precisa muito de médicos, sim, com certeza. E principalmente fora das capitais, onde estão as maiores oportunidades de mercado. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar dos dois lados, do lado de mercado, do lado de satisfação pessoal e falar para vocês um pouco para tentar chegar na conclusão que eu sei que muita gente de terceiro ano, que está na dúvida, está no pré-vestibular, acaba me acompanhando aqui no YouTube. Então a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que fazer medicina tem que ser uma decisão não exatamente financeira. Óbvio que o financeiro importa, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não é importante, mas a decisão final não pode ser completamente financeira. É uma carreira longa, o retorno financeiro demora, é exigido. Eu não consigo nem decifrar para vocês, nem explicar o tanto que é exigido da gente em relação à carga de estudos, em relação à carga de emocional, né, o apego dos pacientes, as dificuldades que a gente passa. Então é uma carreira exaustiva e que exige muito da gente. Então o retorno financeiro, quando você realmente começa a ganhar bem ou começa a se destacar na profissão, levam muitos e muitos anos de investimento, de estudo, de emocional, de trabalho duro para você ver alguma coisa de retorno. Então, se a sua motivação principal for o dinheiro, por isso que eu não recomendo que você faça medicina somente por isso. Tem outras carreiras que trazem retorno mais rápido e se você investir a mesma quantidade de horas, porque o número de horas que a gente se dedica ao longo do curso é um absurdo, em outras coisas você consegue um retorno. Mas eu também não vou ser hipócrita e falar que a gente ganha pouco assim que sai da faculdade. Pelo contrário, eu acho que é um grande salto, né, um grande acesso a um retorno financeiro muito maior do que a média da população brasileira. E ser médico já vai te colocar num patamar financeiro muito, muito elevado, no 1% ou no 0,5% mais rico da população brasileira. Obviamente, isso depende de várias variáveis, quanto você vai ganhar, mas você tem a possibilidade de ganhar muito bem. Então a medicina ela te dá acesso. Ela não vai te deixar rico, mas ela te dá acesso a um fluxo de dinheiro que muitas vezes é o início da nossa carreira, é o início da nossa vida e definitivamente dentre as profissões é a melhor que melhor paga um recém-formado. Então realmente a gente se forma, a gente consegue trabalhar no regime de plantão e conseguir 1.000, 1.200 reais por 12 horas de plantão. Varia também às vezes 800 reais aqui na minha cidade. Isso varia bastante em relação à especialidade, o plantão, se é no setor público ou privado, qual hospital, se é um plantão de porta ou um plantão de sala vermelha. Tudo isso são variáveis que vão diferenciar o valor final desse plantão. Mas pelo que dá para você perceber é que tranquilamente você consegue sair da faculdade ganhando valores como 10, 15 mil reais por mês. Isso sem precisar trabalhar muito, muito, muito ao ponto de se desgastar bastante. Obviamente, se você quiser correr atrás, você sempre consegue fazer mais. E esse é até um dos problemas onde a maioria das pessoas que fazem medicina e não pensam tanto nessa parte financeira acabam caindo nesse looping de gastar mais e querer ganhar mais, trabalhar mais e se desgastar mais. Então esse é um problema também que algumas pessoas que acabam se descontrolando no financeiro acabam passando. Outra, um contraponto que eu posso falar aqui para vocês é a satisfação que o curso pode gerar. Então, o curso de medicina, ele de fato é transformador. A gente começa lá no primeiro período muito amadores ainda, a gente não sabe estudar, não sabe nada de medicina, não tem contato nenhum com o paciente, não tem nada. E cara, no final do sexto ano, no final do curso, quando a gente começa a atender, é impressionante o nível de evolução e de evolução também na mentalidade, de evolução por ver tantas coisas ao longo do curso. Além disso, a gente consegue ajudar pessoas, se sente útil, passou por momentos
delicados na família de outras pessoas, você observou momentos delicados ou esteve em momentos delicados lá no hospital. E é uma carga pesada, mas também muitas vezes gratificante. Então, esse é um ponto, um contraponto aí legal que você tem que levar em conta. Então, definitivamente, as experiências que você tem, eu acredito que dificilmente outro curso pode te dar. Obviamente, isso exige uma dedicação, um desgaste e um preço muito alto a ser pago. São plantões longos e a gente precisa saber lidar com esses sentimentos e esse poder, né? Você tem que saber lidar com esse poder de ter, às vezes, ali algumas situações difíceis para lidar. Além disso, uma coisa que eu não sabia, né? Eu sabia que precisava estudar bastante, mas uma coisa que eu não tinha consciência é que é a necessidade de estudar pelo resto da vida. Então, definitivamente, eu acho que não vale a pena você entrar nesse curso se você não quiser estar sempre se atualizando, sempre estar estudando, porque, sinceramente, o que acontece é que se você não fizer isso, você vai causar danos a pessoas ou a hospitais, enfim, você vai causar algum dano na cadeia de atendimento médico, você vai causar problemas. Se você não gostar de estudar, não gostar de se atualizar constantemente, e não necessariamente é um estudo muito dedicado, uma vez que você tem uma base, é mais atualização, estar nos congressos, entender os debates, entender as pesquisas, mas você precisa estar por dentro. E para oferecer o melhor para os pacientes, a gente precisa gostar de estudar, precisa gostar de se atualizar. Então, se você não gosta disso, não se fazendo isso, acho que não vale a pena entrar nesse curso e nem pensar. Obviamente, tem uma coisa que a gente conversa com os nossos pais, a gente escuta dos nossos pais e muitas vezes a gente não tem maturidade para entender isso. É uma profissão que te dá uma segurança de fato, porque não depende muito de coisas que estão na moda, sempre a saúde é importante e dificilmente você vai ter um momento ruim para ser um profissional de saúde, um momento ruim para ser médico. Então, obviamente tem algumas dificuldades, né, com o aumento do número de profissionais, mas de fato dá uma segurança e quando a gente chega na vida adulta que consegue enxergar isso, passa a fazer sentido, né? Essa parte de concursos públicos, essa parte de ter uma profissão que te dá segurança. E, de fato, eu acredito que hoje no Brasil é a única profissão que te dá uma segurança em relação ao emprego, que tu vai conseguir um emprego bom. Geralmente, na maioria das cidades, você consegue. Óbvio que a gente está passando por uma transformação muito grande na medicina. A gente está com o número de profissionais aumentando, o número de escolas médicas aumentando, o número de pessoas tentando a prova de residência aumentando. Mas a minha opinião é que aquela pessoa que ela é dedicada, aquela pessoa que ela é interessada e que ela está disposta a aprender e evoluir com constância, sempre vai ter espaço para ela. Na verdade, vai ter espaço em todas as profissões para esse tipo de gente. E um outro ponto também que eu não tinha consciência quando eu entrei na faculdade de medicina é que tem realmente espaço para todo perfil. Então tem pessoas que gostam muito de trabalhar e só falam daquilo e trabalham 24 horas por dia e são apaixonados, mas tem pessoas que veem aquilo como uma profissão. E não existe uma maneira certa de abordar o curso. Tem profissionais excelentes dos dois jeitos. Você pode ver aquilo como simplesmente uma profissão e ser um excelente profissional, mas também enxergar aquilo como a sua vida, como o seu sacerdócio e também ser um excelente profissional. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, é só a forma como você aborda aquilo, é só a forma como você enxerga o curso. No fim das contas, você vai passar por momentos de muito trabalho, momentos de mais equilíbrio, assim como em todas as profissões na vida. Em relação àquilo que eu falei anteriormente sobre o número de profissionais estar aumentando, isso vai fazer uma mudança no mercado, vai ter mais dificuldade para algumas posições, mas o ponto que eu quero falar para vocês é que existem algumas partes da medicina, principalmente as partes que mexem com estética, procedimentos que as pessoas querem fazer e não procedimentos que elas precisam fazer. Eventualmente você vai precisar jogar o jogo que está acontecendo hoje, que é um jogo também de produção de conteúdo, um jogo de exposição, um jogo de aparecer para as pessoas te conhecerem. Antigamente bastava você ser um bom profissional e traçar aquele seu caminhozinho atendendo os pacientes e começando a conseguir indicações. As indicações ainda são importantes, mas hoje você disputa com a atenção das pessoas no celular. Então, se ela vai procurar um profissional, se ela vai procurar um especialista,
muitas vezes ela vai buscar na internet, ela vai procurar referências na internet. Então, é só importante que você tenha consciência de que se você quiser alcançar patamares cada vez mais altos ou ter uma carteira recheada de pacientes particulares, investir num consultório particular, construir uma clínica, empreender na medicina, você vai precisar se expor um pouco e aprender outras habilidades. Essas são habilidades que não estão ensinadas, não vão ser ensinadas em nenhum curso de medicina, em nenhuma faculdade. Algumas têm alguma coisa ou outra falando sobre isso, mas eu percebi ao longo dos anos, ao longo de empreender mesmo durante a faculdade de medicina e fora dela, que a gente precisa aprender essas outras coisas se quiser evoluir além do curso. Então, uma coisa que a maioria das pessoas não percebe é que o curso, todos os cursos, na verdade, eles vão te dar uma base, eles vão te dar um guia. E eu não acho que você não deva fazer vestibular, não deva fazer faculdade, pelo contrário, acho que vale a pena, mas você tem que entender que aquilo é só o primeiro passo para te colocar em um determinado patamar. Então aquilo vai te dar o acesso a outras oportunidades. O que vai determinar se você vai sair daquele ponto para um ponto ainda mais alto é como você continua se atualizando, como você continua evoluindo e como você aplica o seu conhecimento técnico juntamente com as outras habilidades não técnicas, que são habilidades financeiras, habilidades de conversação, habilidades de divulgação do seu trabalho, habilidades de empreendedorismo. Então, no fim das contas, não importa exatamente o curso que você vai fazer. É importante saber que ele não vai definir completamente a sua vida. Existem várias formas de se identificar e trabalhar com coisas que fazem sentido para você dentro ou fora, ou trabalhando com medicina ou não. Mas o que eu queria passar é que a decisão de você fazer esse curso ou não pode ser baseada em um aspecto ou em outro. É bom que você leve em conta tudo que eu falei aqui para vocês. Obviamente, se você for uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa interessada, uma pessoa que entende esse momento que a medicina está passando, as diferenças, e que consegue sim, você vai conseguir se enxergar em alguma área ou outra dentro dela, aí sim acho que vale a pena considerar. Se, por outro lado, você tiver um plano de fazer outra coisa, for uma pessoa extremamente criativa, quer desenvolver alguma outra coisa, pode ser que a medicina não seja para você, mas existem também caminhos que convergem entre as duas coisas. Então, como eu disse, no fim das contas, não é o curso que você faz, não é o curso que você faz que te define como aquilo que você quer fazer. Então, espero que esse conteúdo tenha agregado para vocês. Eu estou fazendo esses vídeos mais conversando. Comentem embaixo se vocês gostaram e eu te vejo no próximo vídeo aqui.